Continuamos na semana 14, que vai de 3 a 7/8, aula 2, conclusão do capítulo 14 e término do poliedro volume 1. O tema é o mesmo da aula 1, o que é colonizar. Agora nós vamos compreender melhor. A colonização que predominou na América, ou seja, na quase totalidade, foi a chamada colonização de exploração. O que é a colonização de exploração? Não é outra senão a definição de que aqui nós temos um território que é a colônia, e que tem como único papel servir a metrópole, servir ao país que é considerado dono daquele território, a chamada metrópole. No caso do Brasil, colônia, a nossa metrópole foi Portugal. Então, na colonização de exploração, repito, o papel da colônia é servir a metrópole. Isso que eu estou falando serve para todas as demais áreas, tirando o Brasil, todas as demais áreas, incluindo o Brasil, todas as demais áreas da América. Todas as áreas dominadas pela Espanha. Depois vieram o que nós chamamos de navegações tardias, ou seja, que entraram bem depois. Isso em relação à América. Foram eles, ingleses, franceses e holandeses. Isso num primeiro momento, vou usar aqui uma expressão, numa primeira leva. Então a colonização de exploração foi predominante na América. E essa colonização de exploração, sim, estava inteiramente organizada de acordo com os princípios do mercantilismo. Por exemplo, no caso do Brasil, eu vou pegar o Brasil, não é no caso do Brasil, vou usar melhorar aqui a expressão, pegar o Brasil como exemplo. O Brasil, do ponto de vista comercial, pelo pacto colonial, só poderia fazer comércio, e o monopólio também, com Portugal. Portugal com o Brasil. Nesse sentido, de acordo com o mercantilismo, o papel do Brasil era fornecer matérias-primas para a metrópole. E a metrópole enviava para a sua colônia os chamados produtos manufaturados. Manufaturados porque até então nós não tínhamos, por um bom tempo, do século XVI, do século XVII, isso só vai mudar a partir da segunda metade do século XVIII, com a Revolução Industrial. Então toda a produção era manual, daí a expressão produtos manufaturados, produtos fabricados manualmente. Aqui, a mão de obra principal adotada no sistema de colonização de exploração foi a mão de obra escrava. No caso do Brasil, a mão de obra escrava predominante foi a mão de obra escrava do homem e da mulher africana. Ou seja, os escravos trazidos da África. Nas terras da Espanha, predominou a exploração da mão de obra indígena. Claro que também se exploraram lá a mão de obra africana, mas predominou a mão de obra indígena. Então observem pelas minhas explicações
que a colonização de exploração ela foi sendo montada, estruturada por portugueses, espanhóis, depois ingleses, franceses e holandeses, sempre para beneficiá-los. Beneficiar o Estado absolutista europeu e beneficiar naturalmente a burguesia, que soube, sim, da aliança com o rei, tirar grandes proveitos e com isso ir estruturando, e de fato foi estruturando o sistema ou o modo de produção capitalista. É sempre importante lembrarmos que aqui os primitivos habitantes já viviam há pelo menos 10.000 anos antes de Cristo. A chegada dos europeus não respeitou essa história de mais de 10.000 anos antes de Cristo. Simplesmente os europeus chegaram aqui, se apossaram destas terras, não tiveram o mínimo de respeito para com os povos indígenas. Portanto, os povos indígenas perderam as suas terras. Mais do que isso, foram escravizados, sofreram todos os tipos de perseguições e, lamentavelmente, o seu próprio extermínio. É fato o que eu vou dizer. Aqui nós tínhamos, em 1492, quando da chegada de Colombo destas terras, da América, acredita-se que nós tínhamos uma população equivalente a 100 milhões de seres humanos aqui. Em menos de 10 anos de colonização, essa população, em média, ela foi reduzida para 30%. Ou seja, a colonização em 30 anos exterminou cerca de 70% das populações que aqui estavam. Os legítimos donos destas terras. Portanto, a destruição é a destruição das culturas, é a destruição das riquezas naturais. Afinal, para ocupar estas terras, os colonizadores europeus, claro, devastaram, e muito, no caso do Brasil, por exemplo, entre 1500 e 1530, 30 anos, 3 décadas, praticamente toda a nossa árvore, chamada de pau-brasil, esta foi derrubada em 30 anos. A madeira de enorme valor comercial foi tirada daqui e levada para a Europa como um produto valioso a ser comercializado. Detalhe, a mão de obra usada nesses 30 anos para a identificação da madeira, da árvore, da Mata Atlântica, cortada, as toras preparadas e o embarque nas caravelas, todo o trabalho foi feito pela mão de obra indígena. E os portugueses aí implantaram o chamado escambo, que significa dizer, o índio ele faz o trabalho, executa o trabalho, em troca eu, português, lhe dou alguns utensílios, alguns objetos. Dentre eles eu posso destacar espelhos, tecidos, facas, facões e outros. Não há nesse momento o que chamamos de escravização do indígena. Não, há uma relação de escravo. Então eu finalizo aqui dizendo que a colonização ela foi benéfica para os colonizadores e foi trágica para os primitivos habitantes destas terras denominadas de América.